Pode voltar, por favor. É a prática clínica com crianças e adolescentes, né? Dando continuidade ao nosso simpósio, que iniciou ontem, né, às 4h30. E hoje a gente vai falar sobre as práticas clínicas, né? Junto com a Brasilda, que ela é a nossa convidada de hoje. Pode passar. Bom, eu não consigo ler muito bem aqui no celular, mas tenho aqui do lado. A Brasilda dos Santos Rocha, ela é psicóloga clínica, educadora em training em psicoterapia corporal e psicodrama. Ela tem especialização em psicologia biodinâmica com Gerda Boysen, em Londres, em biossíntese com David Bordella, Zurich, e em anatomia emocional com Stanley Kellerman, nos Estados Unidos. Ela possui mestrado em educação pela Universidade do Oeste Paulista. Ela também é supervisora na área de crianças e adolescentes em psicoterapia corporal e orientação familiar. E ela é coordenadora geral do Núcleo de Estudo Neo-Reichianos em São José do Rio Preto desde 1981. Ela também dedica-se à prática clínica e à pesquisa sistemática da psicoterapia corporal, ao atendimento com crianças e adolescentes, ensinando e formando novos psicoterapeutas, difundindo a teoria e prática desde trabalhos em vários estados do Brasil e no exterior. Pode passar. Peraí. Deixa eu ver. Tá. E ela também produziu, né, software Brink de gestão de clínica de psicologia. O Brink é uma ferramenta desenvolvida para que o profissional possa gerenciar não apenas seus pacientes, mas também o fluxo de informações que precisa administrar em cada consulta. O programa também oferece vários recursos para o usuário de forma personalizada e ágil no dia a dia de sua clínica. O objetivo é atender todas as especificidades do profissional de psicologia, com métodos e procedimentos para documentação de cada caso, em abril de 2007. Ela vai entrar mais a fundo, né, conforme o andar da palestra, sobre esse software. O Brink Tijolinho. Construção em miniatura. O brinco em tijolinho é bastante utilizado quando a criança ou adolescente está elaborando fase de transição. Esse momento é fundamental que sinta seus conteúdos internos e o reconhecimento de seu espaço. Pode passar. Agora, Ivanildes, tem um momento para falar, se você quiser. Estão me ouvindo? Aqui são os livros, né, que a Brasilda publicou, tá? Conhecemos o Brincando com Cor, Brincando com Corpo, Brincando com o Corpo, né? São livros que ela publicou em 2014, Play and Body, né? Brincadeira com, Brincando com o Corpo, e publicou em inglês também, Brasilda? Você publicou ele em inglês também? Você fez traduções desses livros? Está nos ouvindo, Brasilda? Oi? Peraí, agora tô. Play with the E aí, tá ouvindo? Então, os livros que nós conhecemos é o Brincando com o Corpo e Brincando na Escola, né? Eu acho que eles também foram traduzidos para outros idiomas, né? E partindo dessa premissa, e aí eu vou passar a palavra para a Brasilda, que vai fazer aí uma introdução do trabalho dela. Eu acho que tem outros materiais que você também produziu, que foi traduzido para outros idiomas, né? E que nós tentamos fazer um currículo resumido aqui para você, tá? Então, tem o Brincando com o Corpo, Brincando na Escola, né? Depois tem, eu acho que uma nova versão dele, em 2014, né? Sim. E outro em 2016. Os dois foram traduzidos para outros idiomas também. Sim. Sim.
E aí, eu vou passar a palavra para a Brasilda, para que ela possa falar um pouco, né, da larga experiência da prática clínica dela com as crianças e com os adolescentes, e contar um pouco para nós, né, Brasilda, como é que isso tudo começa, como é que isso tudo começou, né, dessa paixão pela clínica que a gente tem, né, que só conhece essa paixão quem vivencia ela, né, no cotidiano. Então, a palavra agora é contigo. Ivanildes, muito obrigada pelo convite, pela honra de poder estar com vocês. Eu gosto muito, fiquei indo para Porto Velho mais de 15 anos, foi muito gostoso, foi uma experiência muito rica, porque eu vejo que vocês são pessoas que buscam muito e vão realmente atrás do conhecimento e da consciência. Esse é o ponto importante para o nosso trabalho terapêutico, né? Eu pensei em falar um pouquinho do histórico do trabalho da terapia corporal com criança e adolescente, e acho muito importante a gente ver essa fase que nós estamos passando de muita mudança, né? É um momento onde nós estamos passando essa mudança de que nós não podemos trabalhar como há 6 meses atrás, mas nós temos que trabalhar. E isso exige da gente uma maior maturidade e um maior controle do nosso trabalho. Vocês estão vendo que eu estou... agora deu. Tá bom? Deu, né, Ivanildes? Sim, está aparecendo, sim. Tá? Tá aparecendo. Tá. Essa semana eu ainda dei um curso e trabalhei com os alunos, né? Como tá difícil esse momento de transição para algumas pessoas. E eu tenho falado muito a questão da importância da gente ouvir e enxergar a criança. Elas estão trazendo o significado da dinâmica de uma forma muito mais sutil. Essa sutileza tem a ver com a nossa mudança que a gente está passando a nível espiritual, social. Vocês estão me ouvindo direito, Ivanildes? Tá dando? Estamos, tá ótimo, tá excelente. Tá, eu estou ouvindo bem. Tá, estou ouvindo bem. E essa mudança é muito importante porque os brinquedos e as brincadeiras estão sendo apresentadas de uma forma mais sutil. Uma coisa que eu vejo que nós estamos no ápice, né, do estresse, do cansaço, é uma sociedade que abaixou a imunidade mundial, né, aonde veio o Covid, e essa imunidade tem muito a ver com toda a falta de limite, toda a automatização que nós estávamos entrando na vida. E hoje nós estamos tendo que parar, enxergar e olhar. Eu gostaria de falar um pouco também, Ivanildes, que eu acho que é importante. Acho que a sua linha está ruim, Ivanildes. Está dando para ouvir? Tá? Sim. Tá, Thalita? Tá. O que eu acho que é importante a gente ver no trabalho com a criança é um trabalho muito recente. Vamos falar de uns 80 anos. E é um trabalho que ainda tem muito a desenvolver. O trabalho corporal veio na década de 80, e esse é um aspecto muito importante, porque foi a partir daí que Reich foi trazendo a importância do terapeuta ativo. A psicanálise é muito importante, nós não podemos desprezá-la. A psicanálise traz um ponto da leitura do inconsciente, né? Nós temos outras linhas de trabalho, como a terapia cognitiva também. Temos também o psicodrama. E o que eu vejo que é muito importante no nosso trabalho corporal é que a gente tem trabalhado a questão de Reich, que vem como o trabalho da terapia ativa. Ele sai de trás do divã e ele já tem uma ação ativa em busca do fluxo energético. E a Gerda Boysen vai trabalhando na musculatura visceral. O Reich foi trabalhando na musculatura
como que fala? Na musculatura. E a Gerda não. A Gerda já foi trabalhando na circulação lipidinal. Eu tenho feito nesses últimos anos um levantamento e 90% das crianças têm vindo esquizoide. O que quer dizer isso? Elas têm vindo com muita dificuldade de encarnar e com muitas defesas que a gente pode falar autistas ou se não autistas. E nós temos que tomar muito cuidado porque tudo isso tem sido uma expressão do nosso movimento social. Por quê? O Boadella traz uma síntese importante desse trabalho corporal. Ele trabalha nas 3 linhas, endoderme, mesoderme, ectoderme. O Loen vai trabalhar a expressão do corpo, a expressão do indivíduo, e isso ele faz uma integração com a abordagem analítica e a abordagem corporal. Não sei se tá ficando clara, Ivanildes, tem alguma coisa assim, tá? Eu estava sem microfone, mas está muito claro, né? Você está fazendo a explanação das linhas teóricas que compõem o seu trabalho. Isso. Então, todos esses trabalhos são voltados para a terapia corporal e nós temos o Stanley Kellerman, que faz o trabalho da anatomia emocional e ele faz a integração da dinâmica do corpo com a linha emocional. Depois nós vamos ter, voltando aqui, né? Esses são dessa segunda geração, os principais terapeutas e que formaram essas linhas de terapia. Por que é importante todas essas linhas? Cada uma traz um foco importante para o trabalho com a criança, ou com o adolescente, ou com o adulto, seja qual for. E como a criança está numa construção de psiquismo, a gente não pode deixar de entender que nós estamos construindo defesas e que ela está construindo o ego. Quando nós estamos trabalhando com a criança, nós estamos construindo defesas de ego. Quando nós estamos trabalhando com o adulto, nós estamos trabalhando a desidealização do ego. São trabalhos divertentes, muito diferentes, e para a gente fazer essa leitura psicanalítica, nós utilizamos o trabalho do Winnicott, da Berasturi, tem a Melanie Klein, e temos também, aqui você pode colocar a Ana Freud. O que é muito importante nesse processo é que cada um vai trazendo para nós conceitos importantes para que a gente trabalhando o psiquismo e construindo o psiquismo da criança. Também fazemos uma integração da leitura do psicodrama, isso também é um aspecto importante, porque o psicodrama, a gente fala que a psicanálise, você olha o foco como o psiquismo. Se afasta um pouquinho desse foco, você olha o corpo. Se afasta um pouquinho, você vai olhar as relações. E o psicodrama vai nos mostrar como são essas relações desculpa. E isso foi Moreno que nos deu esse trabalho. E temos também um aspecto muito importante, que é o nosso trabalho, que nós estamos fazendo o trabalho da linguagem do brinquedo. É aí que eu quero aprofundar um pouco com vocês, não sei se esse ponto eu tenho trabalhado tanto com criança, adolescente, e temos pessoas também que estão trabalhando com adulto, tá? E nessa pesquisa que eu fiz há vários anos, nós temos visto que o brinquedo é uma extensão da relação com a mãe, que é o que o Winnicott nos traz. E se o brinquedo é uma extensão, a Berasturi fala um aspecto muito importante. Cada brinquedo representa uma fase do desenvolvimento da criança. E o que nós fizemos, uma pesquisa com 95 brinquedos, e nesses brinquedos nós associamos as fases do desenvolvimento da criança. O que eu tenho percebido muito mais claro, que o brinquedo por si só traz uma energia de saúde.
O brincar por si, como dizia o Winnicott, já é uma terapia, tá? Hoje os neurocientistas estão falando que o brincar é um exercício neural. E o ponto importante que a gente também está trabalhando, que eu acho que é na neuropsicologia, eu acho que é muito importante, a gente está vendo que as crianças estão nascendo e estão com muita dificuldade de se ligar a um brinquedo. O que significa isso? Não é que elas estão... Acho que esse ponto é muito importante, que eu acho que está sendo um pouco, como diria, um pouco distorcido do que é realmente. Não é que as crianças não querem brincar, não é que as crianças só querem ficar no computador ou no videogame ou no celular. As crianças não estão tendo energia para se ligar a um brinquedo. É diferente. Por quê? Nós estamos numa sociedade onde nós mudamos muito o circuito das relações, onde a criança não tem esse vínculo que Bowlby chamava de attachment com a mamãe, e esse vínculo não faz ele se ligar nessa relação. E essa relação que a gente fala, que são crianças que estão nascendo muito descoladas da relação materna e a relação afetiva. Então, elas não estão conseguindo fazer esse vínculo e esse attachment com a mamãe. Não é que elas estão simbiotizadas com o celular, porque elas não conseguem fazer esse vínculo com a mamãe. O que nós estamos percebendo é que, se cada brinquedo representa uma fase do desenvolvimento da criança, o brincar da criança representa sempre uma angústia. E é uma angústia que deve ser elaborada, e é uma angústia muito importante, porque os sintomas que nós estamos vendo, que acho que a gente tem que tomar muito cuidado, que são fases culturais onde a criança nasce com déficit de atenção, antigamente era hiperatividade. Cada fase cultural está se nomeando um tipo de sintoma diferente. Mas o que nós estamos percebendo ao longo desses anos é que esses sintomas representam a pontinha de um iceberg, porque são crianças que estão nascendo realmente com núcleos depressivos mais acentuados. Deixa eu passar aqui. Eu vou pegar aqui outro slide. Eu acho um ponto muito legal que você falou, Brasilda, é que assim, quando a gente trabalha com a criança, nós estamos construindo o ego dela, né? E quando trabalhamos o adulto, nós estamos trabalhando a desilusão. Eu acho que isso é um ponto muito chave, que muitos terapeutas, né, a gente demora a aprender isso. A gente demora a entender que, né, com a criança tem essa característica específica. E com o adulto, né? Por isso tem até um jargão que diz, né? Quando você compreende o trabalho com criança e adolescente, você vai conseguir atender o adulto até melhor. Sim. Faz sentido isso para ti? Como que é, né? Eu estou tentando pegar... Achei o painel aqui. Isso que você está falando, né? Realmente é muito importante, porque todo adulto é uma criança que tem um trauma. E esse trauma veio da infância. Então, você entendendo o trauma da infância e o desenvolvimento da criança. O que eu vejo, Ivanildes, é que as crianças estão nascendo com déficit de desenvolvimento, elas estão nascendo com problemas de déficit de proteínas ou de DNA, e esses déficits nem sempre são autistas. A gente tem que tomar muito cuidado no sentido da nomenclatura autista, porque eu já
tratei de crianças que estavam com diagnóstico autista e eram crianças que estavam com problemas de doenças neurológicas metabólicas, né? Então, eu acho assim, é muito importante a gente fazer um trabalho em equipe, é o que as crianças estão precisando muito hoje em dia, de físio, fono. Nós estamos vendo um atraso no desenvolvimento geral da fala das crianças, isso pela ausência da internalização da mamãe. Não quer dizer que a mamãe não está dando atenção, não quer dizer nada disso. É que são crianças que estão tendo déficit de discriminar quem é a mamãe e quem é o papai. Isso tem a ver com a nossa conjuntura atual. Por quê? Deixa eu pegar aqui outro slide para vocês verem. Esse aqui. Por que com a nossa conjuntura atual? Hoje, os homens estão ocupando muito um lugar feminino, as mulheres estão num lugar também masculino, não só feminino, e a criança precisa dessa interdição paterna para que elas possam se discriminar da mamãe. Quer dizer, é o pai, é o terceiro elemento que vai fazer a discriminação da criança com a mãe. E isso não está ocorrendo. Os pais estão muito nessa função materna e eles não estão num lugar de interdição. E o que está se criando, né, são crianças com uma instabilidade emocional que pode recair num adulto bipolar, ou crianças que têm uma ansiedade fóbica, que podem recair em crianças muito paralisadas também. A ansiedade fóbica hoje é um dos sintomas mais frequentes que a gente tem, né? E que muitas vezes criam essas paralisias que nós estamos vendo nos adolescentes ou quase adultos que não conseguem sair de casa para ir trabalhar, para ir fazer as coisas. São pessoas que estão ficando muito maturas e não estão se desenvolvendo na sociedade, né? E aqui são alguns conceitos que eu gostaria de falar, importante do nosso trabalho, do Brincando com o Corpo, que é as fases do desenvolvimento da criança, o grau de no brincar, o papel do terapeuta e os brinquedos que propiciam o estresse de energia ou deslocamento de energia. A criança, isso que você está falando, quando a gente entende o desenvolvimento da criança, a maturação do processo, acho que tem alguma... Aqui está em cima, não está? Está dando para ler tudo? Deixa eu ver. É o processo de maturidade, de dependência para independência. A maturação corresponde à fase do desenvolvimento libidinal da criança. Nisso, o Freud foi muito sábio e, como médico também, ele fez toda a associação do desenvolvimento céfalo-caudal, esquizo, oral, anal e fálico, né? Então, esse é um ponto importante do desenvolvimento da criança. E o que a gente tem que ver, e nós temos trabalhado muito com crianças pequenininhas, muito pequenas, são crianças que estão vindo com algumas deficiências ou alguns déficits e que precisam de estimulação. O ponto importante da diferenciação do terapeuta corporal com a terapia analítica é que a gente vai ver aonde tem esse déficit e como que a gente vai intervir para que essa criança possa fazer essa evolução adequada. O primeiro ano da criança é básico, é o momento onde vai se completar todo o processo do desenvolvimento da criança. A gente sabe que até 4 meses de idade a criança vai elaborar depressão. A segunda fase da depressão é 8 meses. A terceira fase da depressão do bebê é 2 aninhos. É aí que a criança vai criando todo o processo de autonomia.
E quando ocorre esses bloqueios, é onde se instalam as neuroses, que é um colapso dessa maturação dos direitos básicos da criança. Quer dizer, é uma forma da criança criar medidas, ou depois adolescentes, desesperadas para assegurar-se da sobrevivência. Esse aqui é um ponto importante. É um ponto importante porque a criança só vai estruturar a defesa de caráter quando ela tiver a partir dos 10 anos e quando ela fizer a dentição permanente. É aí que ela vai criar, e aí dos 10 aos 12 ela tem todo o fluxo libidinal em busca da própria sexualidade. E na terapia corporal associada à psicanálise, nós colocamos a maturação dividida em 4 grupos, ou seria 4 fases do desenvolvimento da criança. A fase esquizoide é do esquizo, do 0 aos 3 meses, o oral dos 3 meses a 2 anos, o anal dos 3 anos e o fálico 4 a 5 anos. Cada fase tem o direito básico da criança. O esquizo é de existir, o oral de nutrição, o psicopata de autonomia e o fálico da sexualidade. Um outro aspecto aqui, Ivanilson, que também eu tenho diferenciado bastante no nosso trabalho, é com a criança, a gente não vai trabalhar a quebra de defesas. Nós vamos trabalhar a potencialização da saúde. Então, o que as crianças, nessa fase aqui, nós vamos trabalhar a nível de sensorial. O oral, aspectos da nutrição, também afetiva. E aqui na fase anal, nós vamos trabalhar as regras e a autonomia. E na fase da sexualidade, nós vamos trabalhar o significado da vida e do que ele está buscando. Por que nós vamos trabalhar aqui? Cada fase é muito importante para a gente salientar que são fases necessárias do desenvolvimento da criança, tá? A criança passa por essas angústias necessárias e o brincar, como tem um aspecto saudável por si só, essas fases, por exemplo, quando você vai trabalhar a nível sensorial com a criança, nós podemos trabalhar as massagens que são fundamentais para facilitar o processo de mielinização da criança. O oral também. Nós também vamos trabalhar essa fase de mielinização. A criança só vai criar autonomia quando ela tiver com 3 anos. Você pode ver que é quando a criança está... Como que fala, gente? Ela está com um corpinho de menino ou de menina. Ela já está com o corpinho bem definido. Até então é um bebezinho. É aqui que tem uma fase importante, porque ela vai entrar com a formação do córtex, e a formação do córtex é fundamental para que ela tome consciência. É quando a criança está perguntando por que eu estou vivo, por que as pessoas morrem, como que eu quero, esse que é um ponto importante. Vanessa. Desculpa um pouco. Então, esse é um ponto importante nas fases do desenvolvimento, porque ocorrem determinadas ansiedades que nós vamos percebendo o aparecimento de brinquedos específicos. Isso porque cada brinquedo tem uma função e tem um significado. E isso vai facilitar o processo de transição entre a criança e a mamãe. Então, se a gente for ver o bebê de 0 a 3 meses, ele tem total dependência da mãe.
É um momento muito importante da criança. E é um momento que é total dependência e o objeto de transição dele é a mamãe. E o que a gente vê é que a criança, ela já é corporal, ela não está aprisionada por suas couraças como está o adulto. Ela, por si só, já expressa. Então, para nós, o brinquedo já tem um aspecto de intervenção e operativo. Isso que quer dizer? A terapia corporal trabalha com a intervenção. O que é intervenção? Esse é um conceito básico que eu dou no primeiro módulo do curso. Intervenção é quando você propõe a mudança do fluxo libidinal. E interpretação é quando você elucida os conflitos psíquicos. Então, o brinquedo por si, ele já facilita uma intervenção e é importante a gente saber isso aqui que eu estava falando agora há pouco. Nessa fase esquizoide, não adianta eu trabalhar a interpretação. A criança não está madura para entender o significado das coisas que ela está passando. Ela vai ter que viver essas sensações para ela poder amadurecer. Então, o que a gente faz no trabalho com a criança é estabelecer a relação do brinquedo com o desenvolvimento da personalidade da criança. Então, o que eu fui fazendo é comparando características de 95 brinquedos nessa primeira pesquisa que eu fiz. São brinquedos clássicos como amarelinha, corda, elástico, são brincadeiras básicas que em qualquer lugar do mundo existe, né? Dama, ludo, peão, são brincadeiras onde a criança vai facilitar, e isso que eu vejo, as crianças hoje em dia, elas também não brincam porque não tem um adulto para facilitar e ajudar elas a aprenderem a brincar. Esse é um ponto muito importante. Então, quer dizer, o que a pandemia está trazendo um aspecto de benefício é a questão das crianças estarem se alimentando na própria casa, delas estarem sentindo o cheirinho da comida, quer dizer, eram coisas que estavam muito dissociadas nas casas. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, acredito que aí também, coisas que as mães já estavam deixando de fazer comida. E eu tenho crianças que se desenvolveram muito nesses 6 meses, criaram corpo, cresceram, engordaram, estão mais bonitas, mais viçosas, e isso tem a ver com essa presença materna. Esse é um ponto dos 95 brinquedos. Nessa pesquisa, 91 brinquedos estão presentes no caráter esquizoide, tá? Quer dizer, a criança esquizo, ela está mais primária e ela precisa mais estar simbiotizada a esse brinquedo. É o ursinho do bebê, é o paninho do bebê, é o seio da mamãe. São pontos muito importantes que a criança precisa dessa simbiose. Depois, para ela passar na fase oral, desses 95 brinquedos, ela vai utilizar 75. E você vê que aqui no esquizo, temos vários brinquedos que é 100% esquizo. No oral, não, nós temos só um. E no caráter, o que a gente fala caráter, isso não quer dizer psicopata, nem criança oral. O que a gente está falando de caráter, nós vamos trabalhar a ansiedade do desenvolvimento da criança. Nós não estamos falando num trabalho bioenergético com a criança, porque a criança não está madura para fazer um trabalho bioenergético. Ela não tem uma mielinização e ela pode se desorganizar muito dependendo do trabalho bioenergético. O que eu faço é intensificar certas brincadeiras para facilitar a evolução da criança. Desses 95, olha que
coisa bonita que tá, esse aqui está no capítulo 7 do Brincando com o Corpo, no meu livro. O caráter psicopata são 25 brinquedos, e são brinquedos da internalização de regras. É quando a criança está com 3 aninhos, representa isso a nível da saúde da criança, quando ela está sabendo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Esse é um ponto muito importante, porque você vê que são brinquedos aqui, ou brincadeiras como rouba-monte, ludo, uno, são brincadeiras de regras que a criança precisa internalizar. Isso também é um aspecto importante, porque eu vejo que muitos pais falam assim, não, meu filho é inteligente, ele já está entendendo as coisas e os perigos. Não está, com 2 anos uma criança não entende o perigo. São essas coisas que eu sinto que as crianças estão sendo atropeladas e está criando uma estrutura de falso self, né? E assim como na nossa casa nós somos muito unidos, então eu não vou levantar à noite para pôr as crianças para dormir, ela tem que dormir com nós, né? Isso é comum nos casais falarem que as crianças dormem juntos. E isso também cria uma desautonomia muito grande na criança, uma insegurança muito grande. A criança precisa ter a caminha dela, ela precisa ficar quietinha no quarto dela, ela tem que fechar os olhos e ter calma para fechar os olhos e saber que está internalizando essa imagem materna. Tá? O sono, e hoje nós temos muitos adultos com problemas de sono, e que passam desapercebidos. E hoje, esses problemas de sono vão alterar o desenvolvimento neurológico e vão causar depressão. E do caráter histérico, são muitos brinquedos que tem no esquizo. Por quê? Quando a gente vai trabalhar essa fase, é muito importante. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Aqui nós temos esquizo, o oral, psicopata e o histérico. E o que nós temos que ver, que é importante aqui, é que na terapia nós vamos fazer esse processo de rematrização. Essa é o fluxo da vida que o Reich chamou de o fluxo do orgasmo, tá? Esse fluxo do orgasmo é tensão, carga, descarga, relaxamento. Vocês estão entendendo isso? Estão acompanhando? Está acompanhando? Quer dizer, a nível da tensão, eu não estou ouvindo, Ivanildes. Eu não estou ouvindo. Ivanildo? Peraí. Oi, tá me ouvindo? Então, é um assunto novo. Então, esse silêncio é que está todo mundo prestando atenção, porque é um assunto muito novo para todo mundo aqui. Então, estamos ligados. Tá? Tá bom. O que é importante aqui, voltando, é que a criança vai trazer essa fase. Tá saindo o quadro que eu fiz, Evanildes? Da curva orgástica? Tá aparecendo a curva, sim. Tá aparecendo. Aparece. Então, as crianças, se elas estão mais esquizo, o que é importante aqui é que as crianças ficam no nível de tensão. Então, elas pegam um brinquedo, brincam um pouquinho e param. Aqui é carga, elas brincam, começa a trazer uma evolução maior. Aqui com os 3 aninhos, que
ela começa a desenvolver o princípio da realidade, ela começa a internalizar as regras, é quando ela já está preparada para fazer também o processo de desfraude. É quando ela está com o processo de mielinização também. Voltando aqui, que nós estávamos nesse slide do caráter histérico, isso tudo eu dou num curso de especialização, que a pessoa faz isso em 5 módulos. Então, eu estou dando só uma pincelada geral para vocês verem o objetivo do trabalho da terapia corporal. E o nosso trabalho é fazer essa rematrização de identidade. O que seria essa rematrização de identidade? Seríamos passar por toda essa fase do desenvolvimento da criança, de tensão, carga, descarga, relaxamento, tá? Então, nós estamos refazendo essas fases dos primeiros momentos da vida da criança. E isso que a gente está vendo, que hoje 88% das crianças que vêm à clínica são crianças de posição esquizoide. E isso nos faz sugerir que as crianças que têm chegado à clínica, elas estão mais empobrecidas, mais sem recursos e mais dependentes no que diz respeito à família. Esse gráfico aqui foi a pesquisa, eu comecei em 92. Você vê que a gente tinha aqui crianças esquizoides 54. Depois nós passamos para 70 e foi até 88. E nós tínhamos muito mais crianças evoluídas que vinham para terapia, de 27 foi para 8. Quer dizer, a gente vê esses picos de mudança no desenvolvimento da criança muito associado a esses picos sociais, políticos que nós temos passado e que as crianças que vêm mais empobrecidas são crianças que estão precisando fazer o que a gente fala de grounding uterino. O que é grounding uterino? O grounding uterino são crianças que tiveram problema uterino, são crianças que não conseguem fazer essa passagem para a oralidade e precisa se reconectar com o afeto umbilical. Quer dizer, é no afeto umbilical que ela vai sentir o afeto da mamãe, ela começa a brincar no útero, ela começa a brincar com as sensações dela, no útero, e depois ela vai dominando o corpinho e vai aprendendo a brincar com o seu próprio corpo. E isso é um ponto muito importante para a gente ver, porque a energia do brinquedo por si só é saudável. E o brincar facilita uma autorregulação. Vamos ver, o que é a autorregulação? A autorregulação é quando você tem a carga e a descarga. Então, nós teríamos a tensão, carga, descarga, relaxamento. Então, um bebê quando nasce, você vê que a respiração dele, a barriguinha é redondinha, e ela passa por esse processo. E ela já tem o próprio grounding dela. O que é grounding? É um conceito da bioenergética, é quando a pessoa consegue fazer o processo de carga e descarga e poder fazer esse processo de estar autônoma, independente em seus próprios pés e ligado com o ponto de prazer e a realidade, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Não sei se depois vocês vão ter, né? Acho que vão ter depois. E o que a gente... Ao final eu vou ler as perguntas aqui. Tá bom, querida. E o que é o grounding no brincar? O brincar, nós estamos falando o conceito de grounding. A criança precisa, você vê que as crianças pequenininhas, quanto mais pequenininha, mais brinquedos pequenos elas gostam. Por quê? E precisam de brinquedos pequenos.
porque são brinquedos onde ela aprende a dominar o próprio afeto e os seus próprios pensamentos. É aquele carrinho que vai lá na casa da vovó, ou o carrinho que vai no posto de gasolina e volta. Quer dizer, esse processo de elaboração de ansiedade, o brinquedo vai facilitar essa carga energética no desenvolvimento psíquico da criança, no desenvolvimento do ego da criança. Então, o grounding no brincar, o brincar por si só já tem um grounding. Isso eu estou vendo porque com a pandemia, né, muitos conceitos estão mudando, porque a gente está tendo que atender algumas crianças realmente por vídeo. Então, temos os brinquedos por vídeo que a gente tem jogado, que tem feito, e eu sinto que eles também podem processar muito bem, tá? E quando a criança tem a satisfação na brincadeira, ela tem um decréscimo da angústia e ela tem a capacidade de elaborar energia. E assim ela vai organizando o pensamento e a afetividade. E o organismo é capaz de relaxar e fluir. Esse relaxar e fluir tem a ver com a curva ergástica, tensão, carga, descarga, relaxamento, tá? O nosso objetivo é esse. Deixa eu passar aqui. E esse é um outro ponto importante que eu trabalho com os terapeutas, que a terapia trata de uma relação de duas pessoas que brincam juntos. Então, é importante a criança, o terapeuta, criar condições necessárias para que a criança possa aprender a brincar livremente e levá-lo a um lugar onde não brincou. O que é levar a um lugar onde não brincou? Se ela tem um déficit na primeira fase, nós vamos facilitar ela voltar nessas ansiedades e trabalhar essa primeira fase do desenvolvimento. Cada fase do desenvolvimento, isso eu não falei, acho que é importante, tem ansiedades necessárias para o desenvolvimento, né? O esquizo ainda não sabe direito o existir dele. O oral, ele está descobrindo o mundo, olhando para o mundo, enxergando a mamãe e o papai. Ele tem que nutrir dessas relações afetivas. O psicopata está trazendo autonomia e o rígido vai trazendo o quê? A sexualidade. Quer dizer, isso tem muitas características, não é só isso, tá? Eu estou falando muito por cima, mas são características necessárias para o desenvolvimento da criança. E o que a gente faz como papel do educador é ajudar a criança sentir e vivenciar esse brinquedo que representa o corpo, porque a criança está fusionada a essa energia. E a brincadeira vai facilitar a transfusão dessa energia no brincar. Deixa eu falar aqui. O que é importante a gente saber no trabalho com a criança é que o sistema neuromuscular da criança e do adolescente, eles estão em desenvolvimento. É aquilo que nós falamos, ela ainda não formou a personalidade, ela está em desenvolvimento, ela ainda não tem uma neurose estruturada e ela é pouco desenvolvida. Por isso que o conceito de ego no trabalho com a criança é fundamental para que ela possa, pelo fato dela estar em desenvolvimento e formação. Então, o nosso objetivo é a estruturação e a reconstrução de defesas necessárias para um desenvolvimento adequado para que a criança utilize seu potencial afetivo. E esse é o ponto principal do trabalho. Vocês podem pensar o que vocês tinham quando criança, um brinquedo preferido, né? Ou um brinquedo que você mais gostava de brincar. Esse brinquedo sempre vai ter uma representação de uma elaboração psíquica.
Assim como vocês sabem que a primeira professora da escola sempre é inesquecível. A gente sempre lembra do nome delas. E isso também é um ponto muito importante, porque você está saindo dessa simbiose com a relação materna e indo para a vida. Por isso que são pessoas que são muito marcantes na vida da criança e muito importantes também. E o nosso trabalho é a busca da reconstrução dessa imagem interna nessa fase do desenvolvimento do ego que está bloqueada, que seria uma dessas fases, tá? Então, é o que eu falo para muitos, para os alunos e vejo muito nas crianças. Cada criança tem um brinquedo que ela mais gosta, tem um brinquedo que representa essa reconstrução interna. Por isso que foi o brinque tijolinho que vocês falaram, apresentaram no começo. É um brinquedo onde a criança vai construir um tijolinho, construir uma casinha, depois eu posso mostrar para vocês. Aqui tem alguns gráficos para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Essa é a bexigona, aquela bexiga de festa, é 100% esquizo. Por quê? Criança, quando vai elaborar esses dados, todos foram a pesquisa que eu fiz, ela vai elaborar o lado de ser gestada e trazer os medos e as angústias que apareceram na gestação. A bolha de sabão, pensa na bolha de sabão, todo mundo já brincou, e é um brinquedo que não cai de moda, porque é um brinquedo que já facilita a respiração. O que a gente tem que entender que a terapia corporal, seja desde o Duin, Shiatsu, bioenergética, biodinâmica, ou qualquer terapia, ela trata a respiração. Aqui você vai brincando fazendo a criança respirar. Essa respiração da bolha de sabão é uma respiração da energia ascendente, aonde a criança tira toda essa angústia. Ela elabora essa angústia. Você pode ver que toda brincadeira de bolinha de sabão traz muita alegria, tá? A geleca, todo mundo sabe o que é. Essa geleia também é uma brincadeira que ajuda a elaboração dos aspectos uterinos. Esse balão plástico, eu não sei se vocês têm aí em Porto Velho, aqui no Brasil está mais difícil ter, mas é uma brincadeira muito boa, que a criança vai formar o balãozinho dela, e tem as bexigas também. O que eu faço aqui? Aqui, esse gráfico, nós pegamos desde a bexigona e vamos trabalhando até a bola. Eu vou abaixando os caráteres esquizoide e vou levantando os outros caráteres. Esses são pontos muito importantes, que é a proposta do nosso trabalho. Veja o Lego, o pino ou a tela mágica e o quebra-cabeça. Pensa aqui no Lego, eu pego pecinhas para juntar. Então, é 84 esquizo, 16 oral, porque eu vou formar uma imagem. Aquele pino é uma tela branca que você vai ter que ter uma imagem interna para você construir. Já aumenta para 28 oral. O que é o oral? É quando a criança internaliza a imagem materna. É quando a criança elabora a depressão fundamental infantil, que a mamãe não tem tudo, mas ela é boa, mas também tem as coisas chatas. E o quebra-cabeça é um ponto super importante, porque o quebra-cabeça, ele tem que elaborar essas imagens, mas tem que integrar na realidade, que seria o primeiro esquizo, segundo oral, terceiro psicopata. Peraí, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Tá? Primeiro esquizo, segundo oral e aqui o psicopata. Quer dizer, ele tem que integrar essas peças todas na realidade. Então, aqui nós estamos vendo uma rematrização da criança no desenvolvimento, tá? Deixa eu pegar outro aqui para vocês. Os 5 Marias é a brincadeira de saquinho, ó como aumenta oral, porque a criança pega o saquinho, solta e vai.
pega, solta e vai. Esse é o primeiro movimento que o bebê pega o mamar, pega a mamadeira, ele começa a agarrar as coisas na vida. Vocês veem que as crianças pouco têm brincado de bola de gude, pouco têm brincado no agarrar. E por isso que estão sendo pessoas adultas que não agarram a vida. Eles estão num momento na vida de tanto faz, que é um processo bastante depressivo. Olha como a dama é um brinquedo rico, o Uno é o cancan também, vocês devem saber. O Uno é o único brinquedo que traz essa rematrização, ó, direitinho, que traz a curva orgástica. Então, você vê que a dama traz todos os 4 caráteres, xadrez chinês aumenta, potencializa e esses. O que a gente tem que ver é que o brincar por si só potencializa a energia, a carga e a descarga. Tem brinquedos que potencializam mais a carga, outros mais a descarga, depende da sua proposta do que a criança está precisando. Esses são os brinquedos que facilitam a criança aterrissar, a fazer o grounding, imobiliza energia. Amarelinha, elástico, corda, a biobol, que seria a bola de pilates, essa aqui para buscar autonomia, pokeball, o João Bobo, que é o teimoso, a luta de boxe e o futebol de sopro. O futebol de sopro é uma brincadeira onde a criança deita no chão. Essa brincadeira é muito boa para essas crianças que são chamadas de hiperativas. O que vocês têm que perceber é que essas crianças hiperativas, elas não têm excesso de energia, elas têm pouca energia. É como se elas precisassem se carregar dessa ansiedade para trazer uma vibração maior e ter mais energia, tá? Então, ela vai deitar no chão e vai assoprar a bolinha e vai fazer o grounding de umbigo no chão, deitar e vai fazendo esse movimento e a cabecinha vai fazendo isso aqui. Essa brincadeira é muito importante para as crianças, para elas fazerem alguma descarga e ter também essa ligação. Eu lembro que eu tinha uma criança que ela falava, quando ela entrava na sessão, ela falava assim, pode deixar, eu preciso descarregar. E ela pegava a corda e brincava, eu preciso desse brinquedo, né? Então, esses são aspectos que a gente deve ajudar. E tem brinquedos que nós fazemos descolocamento da energia, quer dizer, tem crianças que vêm com sintomas muito fortes na esquizoidia, ou estão roubando, ou estão mal, ou tem alguma coisa, e você tem que intervir aqui no esquizo para ela ter mais carga e ir atingindo outras funções do ego. Isso é muito diferente da terapia cognitiva. Porque aqui nós estamos trabalhando o significado do sintoma e nós não estamos trabalhando só banir esse sintoma. É muito importante vocês verem que a gente está fortalecendo defesas e deixando elas mais vulneráveis. O brincar de argila, bola de gude, colar isopor. A forca é uma brincadeira muito boa, ela tem 50 esquizo e 50 histérico. O que significa a forca? A forca significa, eu vou adivinhar o que você colocou na palavra, sem que você me fale. A bola de gude é muito bom porque a criança está fazendo esse movimento de pinça. A forca é muito bom porque ela vai desenvolver também a linguagem. O gesso, cada brincadeira tem um significado. Você pega a amarelinha tem uma dissociação clara entre céu e inferno. Então, ela vai ter que trabalhar essa dissociação que é próprio do caráter esquizoide. Esses são todos os brinquedos importantes que facilitam para a gente ter essa organização psíquica. Isso depois nós estamos falando só en passant, só para vocês terem uma ideia mais ou menos.
E o que é importante é que a criança precisa se comunicar através da brincadeira. No início da vida dela, a motricidade é fundamental para ela adquirir esses movimentos, para que ela possa lidar com a angústia necessária do desenvolvimento. O brincar do bebê, ele sempre está buscando recuperar a sua percepção corporal, os seus sons, o seu gesto, e o brincar vai trazer uma linguagem própria. Você vê que cada criança tem uma forma própria de brincar. Os primeiros brinquedos do bebê, ele coloca na boca, atira e busca reencontrá-lo. Quer dizer, é uma forma dele estar elaborando que ele tem a mamãe dentro e pode ir fora e ele vai reencontrá-lo. Lambe quer dizer busca, volta, isso traz muita alegria para a criança e ajuda a elaborar a questão da angústia depressiva básica de qualquer ser humano. Quando a criança repete muita brincadeira, isso é um ponto importante, porque ela ainda está elaborando uma angústia que ela não está conseguindo. É a mesma coisa que um adulto numa terapia, tá? O adulto numa terapia, ele também vai trazer repetições. Será que eu faço isso? Será que eu faço isso? Quer dizer, se ele está repetindo esse tema, é uma forma que ele ainda está precisando elaborar esse tema. E a criança vai trazer o tema dela para elaborar na brincadeira. Uma criança que tem, isso é ponto importante, que acho que é o que a gente está vivendo, uma cisão na personalidade, ou uma dissociação, é quando a criança não pode brincar. Porque a brincadeira vai revelar seu nível mais profundo de angústia. E o brinquedo para a criança tem vida. A criança faz o brinquedo viver, isso dependendo do momento que ela está. E o brincar revela seu momento presente, passado e futuro. Vocês podem perceber que tem brincadeiras de vocês, enquanto criança, que são inesquecíveis. O Ivanildo está na hora, como é que tá? Quanto tempo? Oi, nós temos um tempinho. Quanto tempo temos ainda, Thalita? Olha, já são 18h35, né? Uhum. Então, eu acho que nós temos até umas 18h50, Brasilda, porque às 19 horas nós temos um intervalinho para a próxima palestra. Tá bom. Tá? Tá. Então, E aí, a gente queríamos deixar um pedacinho para algumas perguntas e algumas curiosidades que temos aqui, tá bom? Eu sei que não é impossível esgotar esse tema, porque a gente aprende isso num curso, num curso extenso, longo, rico, e aqui é só para a gente poder apresentar que existem formas da psicoterapia corporal para criança e adolescente, que ela é estruturada, que ela é organizada a partir de várias abordagens, né? E você conseguiu estruturar esse trabalho de uma maneira muito, muito bonita, né? Muito, ao mesmo tempo sistemática, estruturada, que dá uma sensação, pelo menos quando eu aprendi, me deu muita segurança de aplicar isso no consultório com as crianças e os adolescentes. E a gente vê o crescimento delas, né? E principalmente quando a gente despatologiza muitas coisas. Sim. E resgata a função e a conexão da criança e do adolescente com a vida, com a capacidade de se proteger, desenvolver e ir para a vida, ir para o mundo, né? Sim. E essa é a proposta básica do trabalho, né? De reconstruir a imagem do seu brinquedo interno quebrado. Né? E isso que você está falando é que a gente já faz no próprio diagnóstico esse trabalho, tá? Então, qual é o ponto que a criança tem que elaborar para ela reconstruir esse brinquedo quebrado, tá? Você vê aqui a casca de ovo é um brinquedo importante para a criança trabalhar essa questão da fragilidade materna, poder trabalhar essa questão de reconectar todas essas questões. Aqui são imagens de brinquedos construídos,
que são importantes. Aqui estão os livros. Eu acho que poderíamos abrir para algumas perguntas, e não sei se... Aqui, ó, esse é o livro, Brincando com o Corpo, Brincando com o Corpo está na 4ª edição, e o Brincando na Escola está na 2ª, português e inglês. Esse é a casinha de tijolinho. Nós estamos tendo muito adulto, tem avô que está comprando as casinhas e está ficando com elas e tem que comprar outra para os netinhos também. Então, aqui, ó, eu tenho a versão original, a primeira, né, do Brincando com o Corpo. É a primeira, e esses brinquedos e o significado deles estão nesse livro, que é muito didático, né, que eu recomendo. O Brinque Tijolinho, eu ainda tenho as primeiras versões que são fantásticas, né? Assim, quando a criança começa a construir sua própria casinha, é muito legal. Sim. E agora, Thalita, a gente deixa aí para você poder trazer as perguntas para a Brasilda, para ela tentar responder aí algumas antes de finalizar o nosso tempo. Tá bom, bem. Tá bom, obrigada. Eu tenho uma pergunta aqui que a Tayane fez. Ela disse assim: a questão do problema no attachment não poderia estar mais relacionado à terceirização do cuidado a outras figuras e objetos do que com papéis ditos masculinos e femininos dos pais? Não só, também. Eu acho que são questões que também podem ser dessas duas funções. Vai depender de cada caso, o que é mais específico da função dos pais ou não. Eu não digo que é só das funções. Eu estou colocando que é uma questão que está vindo social, que por isso que as crianças estão com menos attachment, tá? E não quer dizer só dos cuidados, mas da abertura interna materna, porque tem mães que cuidam bastante, mas não tem essa abertura afetiva que daria o attachment, tá? São aspectos diferentes. Não sei se eu respondi. Bom, para mim aqui não aparece mais nenhuma outra pergunta. Se alguém tiver aí, pode digitar. E eu acho assim que nesse tema o que você trouxe para a gente foi muito interessante, é muito fundamental, ainda mais no nosso contexto de quarentena, né, de pandemia, porque a gente consegue investir mais nas crianças que, por exemplo, eu moro com 2 aqui, né? Então, assim, eu com esse conhecimento consigo investir mais em brincadeiras lúdicas, né? E muito além do que eu já sabia sobre os benefícios da brincadeira. Então, assim, foi muito fundamental e enriquecedor a sua participação aqui. Obrigada. E mais pessoas estão falando excelente, que gostaram bastante da sua participação, dos seus conhecimentos, né? E como a Ivanilde falou, é tudo muito novo e muita coisa ainda tem que ser estudada, explorada. E eu quero agradecer você, Brasilda, por dispor, né, do seu tempo, do seu conhecimento e compartilhando com a gente. Obrigada, querida. É um prazer a gente poder expandir. Eu agradeço, Ivanildes, e gostaria de ter passado essa mensagem, que nós estamos num momento de muita luta, muitas dificuldades ainda que nós vamos passar, e que nem sabemos ainda quais, né? Então, sim. Eu acho que a gente tem... E nós da Liga Acadêmica também queremos te agradecer. Eu, como Ivanildes, mais ainda, né? Sempre acompanho o teu trabalho e digo que o teu legado é único no Brasil, por não dizer no mundo, né? Quantos trabalhos iguais aos teus, e olha que eu já fucei muita coisa nessa vida, né? Esse trabalho estruturado e dessa forma, eu diria que no Brasil ele é único, né? Então, muito obrigada. Esperamos te encontrar em outros momentos, em cursos, supervisões, né? Pela vida fora, tá bom? Então, sempre às ordens, e agradeço muito para que a gente possa evoluir e trazer uma evolução maior para as crianças e para o mundo, né, gente? Agradeço muito. Beijo. E agradeço o tempo de vocês e tudo que nós estamos juntos. Obrigada. Beijão para todos e um grande abraço. Ficam com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau, Thalita. Foi um prazer, menina. Fica com Deus. Tchau, lindas. Tchau para todos. Tchau, Edna. Tchau, Ercília. Tchau, todos. Muito obrigada. Ficam com Deus. Tchau. Tchau, queridos.
Tchau, tchau. Tchau, bem. Tchau, tchau.